A Dulce não conseguiu vir, ela tem dificuldade de saúde, e ela ficou triste, mas continue orando por ela, quem está orando, para que Deus possa guardá-la. Mas ela me faz muito bem. A gente, julho, se Deus permitir, né? A gente completa 46 anos de casado, 2 filhos, 4 netos, 3 meninas lindas, um menino lindo. Aí eu estava falando com a irmã Yolanda aqui, aí eu falei assim, ela disse, minha neta que é da baterista, eu sei, bonita, né? Ela é bonita. Falei, nossos filhos, nossos netos estão bonitos, né? Graças a Deus. Eu estou aqui debaixo de uma graça profética. Quando eu pensei em vocês, normalmente quando a gente vai pregar em alguma igreja, a gente fica assim orando, e às vezes até passando lá os esboços pregados, né? Mas, tem um relógio aqui. Mas quando eu pensei em vocês, me veio uma palavra muito clara para eu ministrar para vocês. E eu percebi que Deus quer fazer uma cura nessa manhã nos nossos corações. E eu tenho orado para que eu seja um profeta de Deus que possa trazer a palavra, como Ezequiel, Deus o usou no vale dos ossos secos, e ele falou assim, profetiza. E aí quando ele começou a profetizar, a vida começou a renascer naqueles ossos secos, e no final o Espírito que foi soprado naquele lugar, e Deus disse, não podereis fazer eu com vocês, a casa de Israel, como eu fiz com esse vale de ossos secos. E eu quero dividir essa palavra com os irmãos que têm me abençoado e que têm falado do meu coração. Lucas capítulo 9. Vocês usam aqui a NA, eu uso a ARA, mas é quase igual, né? Fica perto. Lucas 9, verso 7. Trago um abraço também da igreja do Fragoso. Fragoso é logo ali, 52 quilômetros. 52, não, pelo menos eu acho perto. 52 quilômetros, dá até para vir andando, né? Quando eu era mais novo, hoje não. Mas ainda corro, viu? Ainda faço minhas corridinhas de leve. Todos acharam? Amém. Eu quero orar primeiro. Pai querido, te agradeço por esse 37º aniversário dessa congregação. Muito obrigado pela história, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor vai fazer. A igreja lhe pertence, o Senhor disse que o Senhor ia edificar a sua igreja. Não os homens, mas o Senhor. Através dos homens sim, mas o Senhor quem faz. E te agradecemos por esse período, te agradecemos pelo período passado, que foi uma bênção, e o período presente, que tem sido uma bênção, e o período futuro, que será uma bênção. Continue abençoando esse lugar, abençoando o pastor Vitor, sua família, o ministério local, a irmã Yolanda, ó Deus, os diáconos, os obreiros, os músicos, todos os irmãos que compõem, ó Deus, esse ministério. E agora fala o nosso coração pela sua palavra. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos, e que os santos do Senhor digam amém. Amém. No versículo 7, o texto diz assim que, ora, o tetrarca Herodes soube tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Bom, o texto parece bastante simples, mas o Espírito Santo me inspira numa ideia nesse texto. E eu começo dando uma explicação sobre o Herodes, o tetrarca, e João Batista, porque o título da mensagem, vou fazer essa analogia de Herodes com João Batista, né? O que é um tetrarca? Significa um governador de uma tetrarquia, cada uma das 4 divisões de um governo que constituía um estado.
e Herodes, ele era o tetrarca da Galileia. E a palavra Herodes significa herói, né? Então, era um título de herói. E no Novo Testamento nós temos 4 Herodes, né? Como era um título, cada rei que assumia aquela tetrarquia, nome difícil, né? Ele era chamado de rei ou de Herodes. E então nós temos 4 Herodes. O Herodes que mandou matar João, que é esse que a gente vai trabalhar em cima dele. Vamos usar a vida de Herodes, que ele é chamado de o Antipas. E temos o mais famoso, chamado Herodes o Grande, aquele que foi usado para restaurar o templo, que foi aquele construtor, aquele arquiteto, aquele engenheiro, aquele homem brilhante no sentido secular, natural, né? Mas só que ele foi comido de bicho. Quando ele se assenta no trono, ele tinha tanta pompa, né, que ele se assenta no trono e o povo diz: isso não é voz de homem, é voz de Deus. E ele não deu glória a Deus, ele foi comido de bicho. O mais famoso foi comido de bicho. Bom, inicialmente essa passagem nos fala sobre um poder de uma consciência má que não soube responder devidamente à oportunidade. Herodes tinha uma memória, e como a gente tem uma memória. Quando eu cheguei, conversando com os irmãos lá no gabinete, e eu disse para eles que eu vim orando, pedindo a Deus, que Deus me conceda uma memória sadia, uma memória cristã, uma memória redentiva, purificada por aquilo que Cristo fez na cruz, porque memória, ela não se apaga, a gente precisa trabalhar com a memória, né? Deus precisa tratar da nossa memória, e a memória só se apaga se você tiver Alzheimer, e tomara a Deus que você não tenha e nem eu tenha, para que a gente possa se lembrar de toda a nossa história, né? E a nossa história é uma história, nossa história não é uma história simples, a nossa história, todos nós temos uma história muito triste. Estou recebendo lá um casal, que esse casal vive juntos 14 anos, e agora eles receberam Jesus, estão fazendo casado para sempre, e eles vão se batizar, e ela deu aquela acordada, e eu estou em adultério, eu preciso me casar, né? E aí eles vão se casar, e esse menino, quando ele era pequeno, o pai dele foi embora, e o pai dele trancou ele, a mãe dele, e os irmãos dentro de casa, e tocou fogo na casa. E ele veio marcado com essa história, com essa memória. Que memória triste. Então todos nós temos memória, e a nossa memória é memória de pecador. Nossa história é uma história triste, todos nós temos uma história triste, né? Até os que foram criados dentro da igreja e passaram às vezes episódios difíceis, né? E às vezes oprime a gente no decorrer da nossa vida, né? Então Herodes, ele teve uma oportunidade, só que ele não soube responder, essa consciência má que ele tinha, ele não soube responder direito. Mas o que esse texto nos fala? Esse texto nos fala que nós somos informados que Herodes, ao ouvir sobre o que Jesus realizava, queria que a gente voltasse para o texto, no versículo 7, quando ele soube tudo o que se passava, ele ficou perplexo, né? Então ele ficou perplexo. E o que significa a palavra perplexo? Significa ele ficou confuso, ele ficou atônito, ele ficou sem reação diante de algo inesperado. Como ele era o dono da cocada preta, da Galileia, ele que mandava tudo, e de repente ele ouve sobre Jesus, ele fica assim, meio confuso. O que está acontecendo aqui em Jerusalém? Ele disse: eu mandei decapitar João. Queria chamar a atenção dos irmãos aqui para a memória de Herodes. Vejam bem, ele disse: eu mandei decapitar João. Quer dizer, será que João ressuscitou dentre os mortos? Quando a gente vai para Mateus 14, de 1 a 14, o que a gente encontra lá? Herodes faz aniversário, era o dia natalício de Herodes, e ele dá um banquete. Ele tinha tomado Herodias, a mulher do seu irmão Filipe, e João Batista tinha falado que não era lícito ele fazer o que ele fez,
Então ele estava lá alegre, tomando seus vinhos, e aí a filha de Herodias vai dançar, ele se alegra com a moça, e chama a moça e fala assim, olha, peça até metade do meu reino que eu te dou. Aí ela vai e pergunta à mãe, o que eu peço? Um colar? Estou aqui agora especulando. Ou um colar, ou um cavalo novo, o que eu peço? Aí a mãe diz, a cabeça de João. Pedido inusitado, esquisito, né? E aí quando Herodes soube, e aí Herodes ficou triste, sabia que de uma certa forma ou de outra, parece que ele tinha assim uma afeição por João Batista, mesmo ele sendo profeta, ficou triste, mas mandou trazer a cabeça de João, e aí lá vai o carrasco, mete o facão na cabeça de João, traz a cabeça de João e entrega para Herodes, Herodes entrega a filha de Herodias, e aí lá em Mateus 14 a gente tem um complemento desse texto aqui, porque aí quando a gente chega em Lucas, ele ouve sobre Jesus, ele fica perplexo, ele diz, mandei decapitar João. O que é interessante aqui, quando ele fica perplexo, é que João não tem nada registrado que João, por exemplo, curou doentes como Jesus, os enfermos, ressuscitou morto, pelo menos registrado nas escrituras a gente não encontra isso. A gente não encontra que João falou em outras línguas, a gente não encontra que João fez sinais, nem prodígios. Aí eu fiz uma pergunta ao texto, a Lucas que escreveu isso. Bom, o que João se assemelhava a Jesus para que Herodes pensasse que João tinha ressuscitado dentre os mortos por ouvir as coisas que Jesus estava fazendo? Bom, a gente não tem uma resposta direta, né? Mas provavelmente eu acredito que era a autoridade da pregação, né? Que Jesus tinha e que João Batista também tinha, essa autoridade na pregação. Então, qual é a ideia que desejo eu, nessa manhã, sacar do texto e aplicar para nós, porque esse texto aqui, eu estou tentando mostrar o que estava acontecendo aqui no texto, e para fazer uma aplicação para nós. Bom, como nós podemos lidar com esse texto? Bom, eu quero começar aplicando esse texto na nossa vida da seguinte maneira, que Herodes, embora fosse grande e poderoso, as notícias a respeito do ministério de Jesus trouxeram-lhe os seus pecados à memória. Ele veio à memória de Herodes a sua insanidade, veio à memória de Herodes a sua perversidade, porque ele foi perverso. Ele poderia, como rei, dizer para a menina, isso pede-me o que tu quiseres, menos um absurdo desse. Ele poderia falar isso, mas trouxe à memória o que ele fez. E, de repente, lá na memória dele, a maldade que ele fez não estava assim tratada, ele não tinha uma boa memória. Primeiro que ele não tinha Cristo como Salvador da sua vida, ele era um ímpio, ele era um profano, ele era um perverso, ele era um idólatra do seu ego, do seu eu, tanto é que ele morre comido de bicho, né? E o assunto dessa manhã que eu quero trazer para os irmãos e aplicar para nós é justamente esse: os pecados que nos vêm à memória para nos atormentar. E eles vêm, né? E Herodes, ainda que estivesse cercado por todas as coisas que julgamos ser agradável à vida, por exemplo, né? Ele tinha uma boa comida, certamente, uma boa roupa, uma boa cama, ele era cercado de pessoas que o serviam, e mesmo cercado de toda aquela coisa maravilhosa, a recordação de sua impiedade na morte de João surgiu na sua mente, mas ele não levou a sério os seus pecados passados. Ele não deixou Deus tratar, porque pecado passado não somos nós que tratamos dele. Nós não temos condições. A terapia diz que a gente tem essas condições, mas não é verdade, a gente não tem. Só Deus pode tratar da nossa memória. Só Deus, através do sacrifício vicário da morte de Cristo, pode chegar lá e curar o nosso passado. E aí seremos curados realmente. Então,
ele não levou a sério seus pecados passados, não se voltou para o Senhor com arrependimento. Pelo menos não temos nada registrado biblicamente, que é o arrependimento. A palavra-chave para esse tratamento de Deus na nossa vida é arrependimento dos nossos pecados. E quando a gente se arrepende, recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós cremos: se o Filho vos libertar, mais alto, se o Filho vos libertar, o nosso socorro vem de fora, não vem de dentro. Não é a nossa capacidade interior, não é a nossa força de vontade, não é aquilo assim, você tem que fazer algo, né? Não é imperativo como que você tem que fazer, é um indicativo. O que é um indicativo? Deus fez. Então, Deus fez, a gente acredita que Deus fez. E quando Deus faz, não é também uma questão de sentir, eu sinto, não, às vezes você pode até sentir alguma coisa, mas não necessariamente a gente tem que sentir, a gente tem que crer. E a fé, ela é a convicção de coisas que se esperam, a certeza de coisas que não se veem. Então a gente não vê, mas a gente crê que Deus tratou de nós. Então nós não vemos arrependimento na vida de Herodes, e nós precisamos de arrependimento, precisamos confessar Cristo como Senhor e Salvador. Quem sabe você é um frequentador de igreja, quem sabe você vem aqui religiosamente todos os domingos, mas você ainda está preso nas suas cadeias, você ainda tem uma memória doente, você ainda é uma pessoa oprimida, você é uma pessoa ainda frustrada, você ainda não conseguiu uma libertação. Eu quero dizer para você que Deus está chamando você ao arrependimento, para você de fato receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é só uma questão de frequentar a igreja, é uma questão de receber Cristo, se arrepender dos seus pecados. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus quando ele sai das águas e foi para o deserto, quando ele volta e ele entra na Galileia, e a primeira mensagem de Jesus foi arrependimento. Essa foi a mensagem dos apóstolos. Após o Pentecostes, os apóstolos começaram a falar sobre arrependimento, e essa é a mensagem que continua sendo repetitiva para nós pecadores: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos dos seus pecados. E quando a gente se arrepende, o Senhor nos perdoa. Então, o pecado de Herodes o encontrara. O pecado sempre vai nos encontrar, de uma maneira ou de outra, porque alguém fala assim, perdoar é esquecer. Onde você leu isso, que perdoar é esquecer? Só repetindo, só se você tiver Alzheimer. Por exemplo, José, eu fiquei orando a Deus, pedindo a Deus uma memória sadia. Eu me lembrei, o Espírito me lembrou de José. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele era um mimado lá de Jacó, e aí ele foi vendido pelos seus irmãos. Imagine um menino de 17, 16 anos aproximadamente, sendo vendido pelos seus irmãos, sendo levado por uma caravana dos amalequitas ou medianitas, né? Que dá a mesma coisa. E ele foi vendido. Lá na frente, quando ele se encontra com seus irmãos, e aí ele antes de se encontrar com seus irmãos, ele fica lá, Faraó dá uma mulher para ele se casar, ele tem um filho. E qual foi o nome que ele colocou no seu filho? Primeiro filho dele, Manassés. Que significa Manassés? Deus me fez esquecer da casa dos meus pais e da sua servidão. Mas quando os irmãos de José chegam até a José, aí José, depois naquela conversa toda, José fala assim, olha, fiquem tranquilos, porque não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá, para a manutenção da posteridade, da promessa que Deus tinha. Mas ele deu o nome de Manassés. Deus me fez esquecer. Ele se esqueceu ou não se esqueceu? Porque ele fez menção à história da venda dele. Não, esse se esquecer significa, eu me lembro, mas Deus me curou, Deus me mostrou que ele estava nesse negócio. Então fique tranquilo, porque eu já perdoei vocês. Ele não teve Alzheimer,
Ele teve uma memória sadia, ele se lembra, mas ele entendeu que Deus estava no controle, Deus é que estava fazendo aquilo, né? Então, Herodes, o pecado encontrara, e não adianta a gente tentar jogar para o subconsciente, não adianta a gente mudar de lugar, não adianta a gente mudar de igreja, não adianta a gente mudar de bairro, não adianta a gente mudar de nome, não adianta a gente cortar o cabelo, pintar o cabelo de rosa. Tua filha está com um negócio rosa assim, de rosa, não é o caso dela, né? Não é o seu caso dela, né? Então não adianta pintar de rosa ou roxo, você vai continuar a mesma pessoa. O que você está precisando é de cura. Quando nós somos curados pelo Senhor, a memória continua lá, mas é uma memória curada, uma memória sadia, uma memória maravilhosa. A prisão e a espada haviam silenciado João Batista, mas não silenciaram a voz da consciência de Herodes. A voz da consciência de Herodes estava lá. Quando o nosso pecado nos encontra, eu venho com uma pergunta para nós, a gente pensar. Quando o nosso pecado nos encontra, qual deve ser a nossa atitude? Quando a gente está assim, aí vem aquelas lembranças do passado nosso horrível, da nossa história ruim, quando ele nos encontra, qual deve ser a nossa atitude? E nessa pergunta, a gente vai continuar trabalhando nessa manhã com os irmãos em cima desse homem chamado Herodes. Bom, nós temos duas etapas na nossa vida. A maioria que está aqui tem duas etapas. A primeira etapa primeira etapa é o pecado antes da conversão. Bom, mesmo os que o pastor Vitor nasceu no Evangelho, mesmo o pastor Vitor que nasceu no Evangelho, filho de crente não é crentinho, filho de peixe é peixinho. Quando um peixe tem um filhotinho, isso é um peixinho. Quando a gente apresenta uma criança ao Senhor, a criança nasce, ele corria, fazia bagunça aqui na igreja, mas ele teve um momento de conversão. Eu não sei se você se lembra lembra? Via de regra, quem é criado na igreja não se lembra muito desse momento de conversão, mas ele se lembra do momento de conversão. Foi quando ele virou peixinho. Quando ele virou crente, né? Então, a gente tem, a maioria que está aqui teve, e ele também teve esse período mesmo na igreja, não crente. Por exemplo, meu filho mais velho, ele criado na igreja, chegou uma hora e falou assim: pai, eu não posso continuar na igreja, porque ele não tinha ainda tido o encontro com Cristo. Falou assim: olha, pai, eu não vou ficar em cima do muro, porque lá na rua eu estou fazendo bagunça, depois vem para a igreja, o senhor é o pastor da igreja, eu não quero macular o seu ministério, eu estou definindo a minha vida, eu não vou vir mais para a igreja. Aí a gente tem duas coisas nessa decisão dele. A primeira, que foi uma decisão errada, porque ele tinha que ficar na igreja e receber Jesus Cristo como Salvador. A segunda, ele teve uma decisão sensata, por ele ainda não ter um encontro com Cristo para proteger a nossa família. Ele falou assim: não, eu estou definindo quem eu sou. Depois ele se encontrou com Jesus, graças a Deus. Mas naquele momento ele falou assim: eu quero proteger o Senhor, porque eu não quero te macular. Então todo mundo vai saber que eu não estou na igreja, porque eu estando na igreja e não sendo da igreja e pintando 7 lá fora, e aí fica mais complicado para o Senhor. Aí ia fazer o quê? Mas depois ele voltou para Cristo, graças a Deus. Então essa primeira parte, o pecado antes da conversão, eu quero chamar o período do pecado de Herodes. Esse período que a gente estava lá sem Cristo Jesus. E no pecado de Herodes, ou na fase de Herodes que nós tivemos um dia, a cabeça de João está lá. Todos nós aqui, um dia lá atrás, arrancamos a cabeça de João, numa pornografia, num aborto, numa mentira, né, num adultério, ou numa maldade, ou sei lá o quê, numa insanidade dessa que a gente tinha longe de Cristo, né, na nossa, que é chamado o tempo da ignorância. E
Por incrível que pareça, esses pecados muitas vezes batem à nossa porta, querendo entrar e nos culpar, e com isso nos oprime. Às vezes ficamos oprimidos, não sentimos assim liberdade, ficamos envergonhados. Satanás aproveita esse período de Herodes e traz a memória e sacode a cabeça de João Batista na nossa cara, e a gente fica assim meio oprimido por causa da insanidade que tínhamos antes. Temos vergonha, como disse o apóstolo Paulo, em até proferir vergonha esse período que nós tínhamos lá fora. Então, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude, irmãos amados, é olhar para a cruz. Não olhar para a cabeça de João, mas olhar para a cruz. E através da cruz, crer que o Senhor nos perdoou, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Há poder no sangue de Cristo. Ele nos perdoou, Ele nos lavou, e a gente precisa crer no Senhor e entender o indicativo de Deus. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos lavou. Hoje nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem crê nisso? Glória a Deus, tudo se fez novo. Ei, deixa a cabeça de João enterrada. Deixa ela lá. Olhe para a cruz. Mas bispo, mas eu, vira e mexe. Não, isso é uma obra satânica. Ou isso é da própria natureza nossa caída, que às vezes a tua memória ainda está lá, você está lutando contra essas coisas, e aí você, quem sabe, já foi para a terapia, ou então está na terapia, e aí o terapeuta diz que ele pode até tentar te ajudar, e olha para você tem, quando for assim, lê um livro, quando for assim, vai fazer um exercício, quando for assim, como um sanduíche no McDonald's bem gorduroso, com batatas fritas e Coca-Cola, para aumentar o seu triglicerídeo, o seu colesterol, sua diabetes, faz alguma coisa, vai nadar. Então ela vai tentar te ajudar desse jeito. Mas quando a gente olha para a Bíblia diz assim, Jesus fala, olha para mim, olha para a cruz, olha o que eu fiz por você. Eu morri pelos seus pecados. Eu apaguei os seus pecados. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Glória a Deus. Ou acreditamos nesse fato, que é o perdão, ou vamos viver oprimido a vida toda. Porque a gente não pode voltar lá. Como Herodes não podia voltar lá no dia do pedido da filha de Herodias, né? Pede metade do meu reino, eu quero a cabeça de João. Ele não pode voltar lá e dizer assim, não filha, eu não vou te dar a cabeça. Ele não podia voltar mais lá. Você não pode voltar mais lá no passado. Passado passou. O que eu tenho que fazer com ele? Nada. Crer que Jesus já lavou. Deus restaurou a nossa vida. Glória a Deus. O perdão não significa, e eu queria abrir um parênteses aqui, para dizer que o perdão não significa que muitas vezes a gente vai colher fruto desses pecados, dessas insanidades passadas. Tipo assim, eu quando era jovem, era bagunceiro, tive um filho lá na bagunça, e vira e mexe, vem na minha memória que eu tenho um filho que eu tive lá na mocidade, que eu larguei para lá. Aí a gente não vai poder apagar o filho está lá. O que você tem que ter é uma memória sadia. Eu fiz um aborto, ou 2 abortos, ou 3, sei lá o quê. Você vai ter que lembrar disso e entender que Deus perdoou você. Eu roubei o meu patrão, né? Gastei meu dinheiro, ele confiava em mim, eu roubei o meu patrão, e isso vem sempre à minha cabeça, ele era tão bom para mim, eu fui injusto para ele. Aí você vai ter coisas que você não tem como voltar. Ou tem coisas que, por exemplo, pessoas que, eu me divorciei e casei de novo,
e aí quando as pessoas se divorciam em casa de novo, aí via de regra tem filhos que vêm junto, aquela coisa toda, aí você vai ter que lidar com isso, né? Um neto que não é seu, uma sogra que não é sua, e outras coisas mais, você vai ter que lidar com essas coisas todas, você vai ter que entender, não tem como fazer mudança nisso, vai ter que lidar com essas coisas. Aí você tem que se encaixar naquilo que Deus está te dando hoje. Deus te deu uma nova vida. Você pode dizer isso bem alto? Deus me deu uma nova vida. Aí vamos para Davi, por exemplo. Davi teve aquele ato insano, e quando ele teve aquele ato insano, que ele toma Betseba, e tentaram avisar Davi, quando falaram assim, essa é a mulher do seu general Urias. Ele não quis saber de nada, deita-se com ela e manda matar o seu general. Aí vem Natan, conta aquela história que a gente já ouviu várias vezes, e é bom a gente ouvir sempre, e aí Natan disse, tu não morrerás, olha, mas a espada não vai sair da sua casa. Mas eu queria mostrar a diferença dessa questão de frutos que a gente muitas vezes tem que colher dessa vida de Herodes e do perdão. Davi teve que lidar com certas coisas, certas dificuldades dentro da sua casa. No entanto, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi perdoado. Então, perdão e o colher o fruto do pecado são duas coisas diferentes. E que a gente não pode mexer nesse princípio, que são dois princípios diferentes. Então, por você estar colhendo certas coisas, não significa que tu tens que viver oprimido. Significa que você tem que se regozijar, se alegrar, que Deus creditou na sua conta a justiça de Cristo, e que Satanás não pode te condenar. Quando ele vir te condenar, tu olha para ele e diz, Satanás, você já viu, meu nome não está no SPC divino, nem no Serasa. Você não sabe que Jesus me perdoou. Aí o diabo vai conversar com você, mas olha, você está colhendo. Não, isso é diferente, Satanás. Eu vou colher porque eu plantei, mas isso não significa que eu me regozijo no Deus que me amou de tal maneira, que deu Jesus para morrer pelos meus pecados e perdoou os meus pecados, e eu vou para o céu. Eu quero dizer para você, deixa de ser bobo, vai embora, cara. Vai enjoar outro, porque eu já estou definido, eu já crio no indicativo de Deus. Ele fez algo por mim que ninguém mais podia fazer, ele me perdoou, e eu tenho que encarar o meu passado como Deus encara. Sabe como é que Deus encara o nosso passado? Jogado no mar do esquecimento. Mas você quer ser maior do que Deus? Quer trazer a sua memória, o seu passado? Se Deus jogou no mar do esquecimento, você quer ir pescar toda hora lá o seu passado? Deixa o cara lá, deixa a cabeça do João Batista lá, vai ficar pescando na cabeça dele e trazendo, meu Deus, que opressão, eu fiz isso. Deixa lá no fundo, está morto, acabou. Deus não considera mais, porque é assim que a Bíblia diz, Deus não considera mais. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que coisa maravilhosa. Eu acho isso maravilhoso, isso é espetacular. Eu celebro a minha libertação, eu celebro porque o Senhor, Ele me ama de uma maneira maravilhosa. Ou cremos que há poder no sangue de Cristo, ou vamos viver oprimidos. Quem crê que há poder no sangue de Cristo? Amém. Glória a Deus. Quando olhamos para o passado, eu quero mostrar um texto aqui para os irmãos, que está no livro de Efésios capítulo 2, e nesse texto de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra justamente as duas fases da nossa vida, o período de Herodes e o período pós-Herodes. Olhem só, verso 1 e verso 2, ele vos deu vida, digam, ele vos deu, então a vida que temos, quem veio de quem? Não foi, a gente não arrumou isso, a gente não ajeitou isso, nossa capacidade não produziu isso, Ele nos deu vida. Por que Ele nos deu vida? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, olhem só o verso 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3 é horrível.
entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações, olha um pouquinho para mim, as inclinações lá atrás da nossa carne era só porcaria, só insanidade, só coisa que ofendia a Deus. A gente não percebia. Um Herodes que não dava, vamos dizer assim, audiência à sua consciência, que era perversa. Vamos continuar. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você pode dizer misericórdia. E éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como também os demais. Olhem para mim, esse é o período de Herodes. É assim que nós vivíamos. Aí Deus, ele nos deu vida, mas dá a explicação como nós éramos. Aí no verso 4, é o período pós-Herodes, é o período que nós estamos passando agora. Olhem só, querida igreja, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Ele não só nos ressuscitou, mas Ele nos assentou nos lugares celestiais, aonde nós somos abençoados com toda espécie de bênçãos espirituais. Estamos assentados com o Senhor, desfrutando de outro estilo de vida. Hoje nós temos a mente de Cristo. Hoje Ele fez algo no nosso coração, os nossos valores foram transformados. Hoje a nossa memória é curada pelo sangue. Por esse indicativo, nós cremos que Ele fez algo no nosso coração. Então, irmãos, nós não estamos mais no período de Herodes. Nós já passamos desse período. E eu repito mais uma vez, deixa a cabeça de João enterrada. Olha para frente, olha para a cruz. Porque a cruz é maravilhosa. Vamos supor, é uma suposição que eu quero fazer, que Herodes não tenha se convertido. Aí alguém chega para Herodes e pergunta, o que fazer com a cabeça de Herodes, João Batista? O Herodes, o que fazer com a cabeça de João Batista? Pergunta o diabo para Herodes. Aí Herodes responde, eu estou perplexo, quer dizer, eu estou assustado, porque eu acho que ele ressuscitou, ele veio me pegar, porque ele vai puxar o meu pé, porque às vezes o passado quer puxar o nosso pé, às vezes a gente sonha com o passado, você acorda assustado, tive um pesadelo, a gente chama nem de sonho, a gente chama de pesadelo, né? A gente acorda assustado, meu Deus, misericórdia, sai da cama, vai para o joelho, misericórdia, Senhor, misericórdia. Até no sonho, não sei se Satanás consegue entrar no nosso sonho, mas tem um sonho que parece ser satânico, né? Que não tem nenhuma comprovação que ele entra, mas que parece, né? Uma coisa, nós sabemos que ele foi incomodado. Sabe por que o pecado faz isso com a gente? Se a gente não tiver uma memória saudável? É porque o pecado não é uma coisa neutra, irmãos. O pecado, ele mexe com o homem na sua totalidade, ele mexe com o desenvolvimento da nossa vida, ele atrapalha a nossa vida. O pecado da velha natureza, ele foi sepultado e não é mais contabilizado na nossa vida, mas se a gente não firmar nosso coração, a nossa mente na palavra de Deus, a gente vai ser roubado. E não é difícil ser roubado. Não é difícil ser roubado. A gente não está incólume, intocável, dentro de uma bolha assim. Não, agora eu ando dentro dessa bolha, eles vêm, as setas vêm, e Paulo fala das setas inflamadas do maligno, que vem contra nós, ele manda a gente usar o quê? O escudo da fé. O que a gente faz com o escudo da fé? A gente ressaça os dardos inflamados de Satanás. Né? E a segunda fase
é a fase após conversão, essa fase que a grande maioria está passando hoje. E essa fase, ela não aparece em Herodes. O que parece que Herodes não se converteu. Essa nova fase, que é em Cristo Jesus, Lutero chama de pecadores santos, que nós somos pecadores, mas a gente continua sendo santo. Ou melhor, somos santos e continuamos sendo pecadores, é o inverso, né? Mas, infelizmente, nossos pés ainda escorregam, nós ainda pecamos contra o Senhor, e a gente vai lutar até o final com o pecado. A gente não é mais escravo do pecado, posso ouvir um amém? Amém. Mas a gente vira e mexe, a gente erra o alvo. E eu percebo que existem dois momentos na vida em relação ao pecado dos santos. Existe aquele momento do pecado que eu chamo de pecado precipitado. Alguém fala assim, você vai lá me encontrar lá tal dia, aí você fala assim, vou. Aí você fala que vou, mas você sabe que você não tem muita convicção, aí você não vai. Quer dizer, você deu uma palavra e não foi, né? E nem ligou. Hoje é mensagem, hoje ninguém mais liga, né? Hoje é mensagem, né? Eu gosto de ligar, porque mensagem pode ser, quem está respondendo essa mensagem, pode ser a pessoa que você quer falar e ela está usando aquela outra pessoa e não é a pessoa que está falando, é alguém falando por outra pessoa. Eu gosto de ouvir a voz. As minhas irmãs falam assim, Jorge, faz um grupo. Eu falei, não, quero ouvir a sua voz. A minha família é toda da gargalhada. Olha só a sua gargalhada, como é gostosa. Eu gosto de ouvir a sua gargalhada. Porque aquele negócio, aquilo ali, pelo amor de Deus, ninguém merece aquilo, né? Aquele coração pulsando, eu falo, o emoji, coração. O que é coração pulsando? É raiva ou é amor? Não sei. A vida da pessoa está zangada contigo, faz... Aí você, como ela é carinhosa. Porque é a interpretação de símbolo, ou Apocalipse, cheio de símbolo, cada um tem uma interpretação. Por isso, é bom ouvir a voz claramente, né? Mas deixa isso para lá, vamos lá. Aí, aquele voto, aquela palavra precipitada que você dá, aí você não foi fiel, não vigiou, uma maledicência. Você está conversando com alguém, de repente escapole uma maledicência. Nós não somos fabricadores de maledicência, mas às vezes a gente é maledicente, né? Às vezes escapole um comentário indevido, e aí a gente tem que confessar os nossos pecados, seja uma palavra precipitada ou seja uma maledicência. Mas existem pecados mais perigosos, que são aqueles que vão minando o nosso coração. E aí, para essa fase, a segunda fase da segunda etapa, que eu chamo, a gente usa a poesia do Salmo 73, do Asaf, que a gente já ouviu várias pregações sobre ele, algo que foi construído com o tempo, que não sabemos o quanto. Mas eu queria mostrar um detalhe aqui nesse Salmo. Salmo 73, versículo 1, versículo 3, dentro ainda desse tema. Agora, a segunda fase, que Herodes não teve, mas que a gente tem, graças a Deus. Jesus perdoou os nossos pecados, somos do Senhor. Você pode dizer, eu sou do Senhor. Que delícia ser do Senhor, muito bom ser do Senhor. No versículo de número 1, Salmo 73, de 1 a 3, diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Preste atenção, ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava, digam comigo, invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, olha um pouquinho para mim. Isso não foi um momento isolado. Ele olhou, deu uma olhadinha na janela e viu que o seu vizinho era próspero, e ele aqui passando a luta que estava passando, que a gente não sabe qual era a luta, as lutas que Asaf estava passando, mas ele estava passando um período difícil. E aí não foi o momento. Ele diz assim, eu invejava. Quer dizer, os arrogantes vê a prosperidade dos perversos. Isso foi minando o coração de Asaf. Lá no versículo 21 desse Salmo, verso 22, ele diz assim, quando o coração me amargou e as entranhas se me comoveram,
Ele diz, eu estava embrutecido, ignorante, era como o quê? Um irracional a tua presença. Alguém fica irracional porque disse que ia e não foi? Alguém fica irracional porque fez um comentário indevido que não deveria fazer? Provavelmente que não. Quando é que a gente fica com o coração amargurado, as entranhas se comovem? Quando é que a gente fica embrutecido? São aqueles pecados que vão minando o nosso coração. É uma amargura que a gente não consegue liberar mesmo após a nossa conversão, porque nós somos crentes, mas somos pessoas. E como pessoas, a gente sente, às vezes, amargura, a gente se sente, às vezes, ira, a gente sente toda essa porcaria, desculpe a palavra, das obras da carne. Tanto é que Paulo diz que ande no Espírito para que vocês jamais venham a satisfazer a concupiscência da carne. Então, há uma possibilidade de nós darmos lugar à carne. A gente sente essas coisas, não tem aqui ninguém aqui está de asa, né? Todo mundo aqui são homens e mulheres, pessoas que sentem tudo, né? Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de pecado. Uma mágoa, um ressentimento, está lá quietinho, a gente continua sorrindo. Eu te pego, camarada. Você vai ver, sujeito. Aí a gente fica lá, quietinho, e alimentando certas coisas no seu coração que não deve ser alimentado. E o que fazer com isso? Bom, o que nós devemos fazer com isso? Nós devemos confessar os nossos pecados, correr para Deus. Ou aquele pecado sexual que aí você vai trabalhar, aí almoça com seu colega de sexo oposto, né? Vai almoçar, não, meu colega almoça hoje, almoça amanhã, fica olhando nos olhos. Eu sempre aconselho a igreja, cuidado com o sexo oposto. E eu digo o seguinte, sexo oposto, nem formiga com elefante. É sexo oposto. Mas ele é feio, ele é baixinho, ele é altão. É sexo oposto. Deus criou uma atração, um sexo oposto que é, às vezes, esquisito. Aí você está lá almoçando, aí vai almoçar, ou então tem gente que fica lá na internet, encontrei um ex-namorado, uma ex-namorada, esse é o meu coleguinha. Pô, eu não falo com ex-namorada. Uma vez, uma ex-namorada encontrou uma mensagem que rolava ainda no tempo da cassete, lembra da cassete? Lembra, né? Então, aí ela descobriu meu telefone e ligou para mim, eu tratei ela muito secamente, e aí falei com ela, educadamente, mais seco, e bati o telefone no final da conversa, e eu mostrei para ela que eu não queria papo com ela. Aí, alguém falou, mas gente, ela precisa ouvir o evangelho. Eu falei, outro vai pregar o evangelho para ela, que eu não vou, não quero nem saber dela, estou fora dela. A mulher que eu beijei, abracei, apertei, vou ficar, oi, coleguinha. Eu sou de carne, gente. Sou homem. Você é homem, você é mulher. Eu almoço todo dia com um coleguinha, ele é tão bom, me elogia tanto. Vai, dá mole com essa carne perversa. Vai. Daqui a pouco ele chega em casa, o marido nem olha para você, chega no trabalho, ele fala assim, aquele cara feio, narigudo que tem lá, orelhudo, poxa, você está tão bonita. Aí daqui a pouco teus olhos mudam, tu vê ele já brilhoso, olhar brilhante. Tira onda não, tá? Teu pezinho é de barro e você tem que ficar vigiando, porque você não é forte não. Forte é o Senhor. Ele que é o Senhor da vida. Então, esse tipo de pecado, essas coisas sexuais, dinheiro, ira, e aí vai minando nosso coração. O que a gente tem que fazer? A gente precisa confessar os nossos pecados. Confessar a Deus, correr para Deus, ou então procurar alguém de confiança, o pastor da igreja, e sentar e falar assim, pastor, olha, via de regra as pessoas já chegam quando a cerca já foi pulada, a porta já foi arrombada. Venha antes disso. Corra antes disso. Me ajude em oração. Me ajude. Ore por mim. Porque eu estou assim sendo tentado. Eu não estou conseguindo, está na minha mente lá. Eu sou do Senhor, eu não posso fazer um negócio desse.
Porque a gente fala assim, seja como José, mas nem todo mundo é como José. Nem todo mundo tem essa coisa do José, né? Às vezes a gente é só como Jô, não é José. E a gente tem que procurar ajuda, correr, confessar, crer no sangue de Cristo, ler mais a palavra do Senhor, porque Ele pode nos socorrer. Ele é bom, Ele é muito bom. Você pode dizer que Ele é bom. Ele vai nos guardar, Ele vai guardar a nossa fé, Ele vai guardar a nossa vida. Vamos chegar até o final, vamos completar a carreira, porque Ele vai cuidar de nós, irmãos. Eu quero concluir. O que devo fazer? A conclusão é uma repetição. O que devo fazer com a minha história sem Cristo? É a chamada primeira fase. Considerá-la como Cristo considera. Como Cristo considera a minha fase sem Ele? Tempo da ignorância. E o que Ele diz quanto aos nossos pecados no tempo da ignorância? Ele não leva em conta. Então eu tenho que considerar, nós temos que considerar o nosso passado como Ele considera. E você está dando tanta consideração a algo que Deus não considera mais, que Deus não computa mais, que está apagado. Deus abre no livro e Deus fala, o que esse sujeito fica tão procurando, voltando tanto lá, não estou encontrando mais nada aqui, nas folhas passadas, ele está só lá nessas folhas passadas, está tudo apagado. Ei, acorda! Não tem mais nada computado na tua conta. Meu filho já pagou pelos seus pecados. Glória a Deus, irmãos. Isso é uma libertação para nós. Mas o que fazer com os fantasmas? Porque os fantasmas, eles sempre vão se levantar. Satanás na figa. O que fazer com ele? Com essa cabeça de João que se levanta? Repreendê-lo em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo. Voltar para as Escrituras, está escrito. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda a minha injustiça. Nós somos salvos, nós somos lavados, nós somos remidos pelo sangue de Cristo. E agora, ainda na conclusão, o que fazer com aqueles pecados que são perigosos, com aqueles que são maquinados no nosso coração, aqueles que vão minando a nossa fé, como a fé de Asaf quase foi minada, e a nossa santidade, que é o chamado pecado dos santos, dessa segunda fase, pós-Herodes, que Herodes não teve. Às vezes, preferimos nos arrebentar do que confessar. Quando a gente fala da Igreja Católica, ele fala assim, o sujeito vai confessar o pecado ao padre, a gente tem que confessar com nosso pecado a Deus, é verdade. Mas tem um versículo lá em Tiago 5,16, que Tiago disse o seguinte, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. A prática da confissão. Uma que a gente vive num período de individualidade muito grande, muito aguda, perversa, a gente acaba o culto, sai... Já viu aquele irmão Speed? O irmão Speed é aquele rápido, né? Aquele irmão que chega quando o culto vai começar, quando o pastor diz, e a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações, quando diz, as consolações do Espírito, olha para do lado, o irmão já foi. A gente não sabe o nome dele, não sabe onde mora, não sabe nada dele. Então, dá uma olhadinha para o lado. Você sabe o nome desse vizinho que está atrás de você? Atrás. Esse vizinho que está atrás de você. Esse que está atrás. A gente não... Irmão, Speedways. A gente não se conhece. A gente fica nos grupos. A nossa amizade, eu tenho... amigos, você é amigo nada, você é um boneco lá do outro lado, nem conheço a cara do cara, é meu amigo, não é amigo nada. Eu lá na igreja falo assim, quem quiser me seguir, eu tenho seguidores, mas meu seguidor é todo sábado de manhã, oração, jejum, lendo Bíblia comigo. Aí esse tem seguidores, viu? Isso é moderno.
Aí só que a gente no final se abraça, olha no olho um do outro, e a gente lê a Bíblia junto. Então são os meus seguidores. Físico. Gente precisa de gente, não de máquina. Aí, Tiago, voltando aqui, o que a gente tem que fazer? A pergunta é: o que a gente tem que fazer com os pecados dos santos? Confessar a Deus. Essa é a premissa principal. Ir a Deus e confiar em Cristo Jesus. E a segunda, quando a gente estiver muito enrolado, sem conseguir respirar, a gente antes de pular cerca, arrebentar a porta, a gente tem que correr e buscar ajuda. O que aconteceu com a alma de Herodes? Condenada. Ele perdeu a oportunidade da acusação da sua consciência, lá em Lucas 9, 7, que é o texto de base. Voltando ao texto, começa com o texto de base, termina com o texto de base, Lucas 9, 7, e ele fica perplexo. Eu concluo dizendo que possamos responder corretamente a nossa consciência quando ela nos acusar, quando o Espírito nos incomodar, e que Deus nos ajude. E eu levanto as minhas mãos e digo para você: seja livre, tenha uma memória saudável. Recline a sua cabeça. Nosso Deus e nosso Pai, nós cremos, vamos ficar de pé. Nós cremos na obra redentora